Webinars DGE. Direção-Geral da Educação, Ministério da Educação e Ciência. Divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa. Bem-vindos a mais um webinar da Direção-Geral da Educação, desta vez destinado à educação rodoviária. Temos connosco o professor Manuel João Ramos, a quem agradecemos desde já a sua presença. Muito obrigada, professor. O professor Manuel João Ramos é professor no ISCTE, especializado em estudos do risco, é presidente da Associação de Cidadãos Automobilizados e é formador, e é nessa qualidade que hoje vem estar aqui connosco para nos passar um pouco da sua experiência, do seu saber, a partir do trabalho realizado no âmbito de uma oficina de formação de docentes, muito concretamente na área da prevenção do risco rodoviário e da formação de jovens para a cidadania. Num breve enquadramento da educação para a cidadania e da educação rodoviária, eu vou destacar alguns pontos breves do Decreto-Lei nº 139/2012, que estabelece no artigo 15º a área de formação pessoal e social dos alunos e que, no âmbito da educação para a cidadania, contempla designadamente a educação rodoviária. As atividades de educação rodoviária podem desenvolver-se em complemento às atividades curriculares, desejavelmente em articulação com a comunidade educativa e envolvendo a participação das famílias. No segundo e terceiro ciclos do ensino básico, a educação rodoviária pode também ser desenvolvida em componentes curriculares complementares, que terão uma carga horária flexível, são organizadas de acordo com a opção da escola e como resposta às necessidades identificadas na comunidade. Para o enquadramento da educação para a cidadania, foram também definidas pela Direção-Geral da Educação linhas orientadoras, das quais se destacam apenas alguns aspectos, de uma forma muito breve e focalizando a educação rodoviária. Nesse sentido, a educação rodoviária apresenta-se e é entendida como um processo participado, individual e coletivo, que deve partir da leitura da realidade, ou seja, do conhecimento dos problemas reais existentes na comunidade, para uma intervenção no sentido da mudança. A educação rodoviária, ou seja, a sua prática e a sua integração no currículo, implica uma visão integradora dos saberes, uma abordagem transversal, supõe uma vivência de escola alargada, desejavelmente e necessariamente a interação com a comunidade educativa e com o envolvimento dos parceiros da comunidade. Para apoio ao desenvolvimento das atividades de educação rodoviária na escola, foi elaborado pela Direção-Geral da Educação o referencial de educação rodoviária para a educação pré-escolar, primeiro e segundo ciclos. Este referencial organiza-se em torno de 4 grandes objetivos, focalizados no peão, no passageiro, no condutor e no cidadão, e que, por sua vez, se desdobram em descritores de operacionalização. Os descritores de operacionalização estão formulados em termos de conhecimentos e capacidades, ou seja, de que a criança é capaz, em termos dos saberes adquiridos, e em termos de comportamentos e atitudes, ou seja, de como a criança é capaz de se comportar em situação, agindo adequadamente em ambiente rodoviário. Para exemplificar um descritor de operacionalização, selecionamos o ponto 1.1.1 do primeiro objetivo, que é identificar, conhecer e adotar comportamentos adequados à circulação e ao atravessamento enquanto peão. E, como vemos no primeiro caso, temos o descritor conhecer os benefícios pessoais, sociais e ambientais resultantes de caminhar a pé, que é comum aos 4 níveis de educação e ensino. No entanto, e naturalmente, a sua abordagem é diferenciada e pressupõe níveis de complexidade diferentes, consoante também a natureza das aprendizagens que a criança ou o jovem é capaz de fazer e que são necessariamente diferentes da educação pré-escolar para o primeiro, segundo ou terceiro ciclos.
Depois temos um segundo exemplo, ao nível dos comportamentos adequados, e começamos por ver atravessando de mão dada com o adulto, que é comum ao pré-escolar e ao primeiro ciclo, mas que não se verifica já ao nível do segundo e terceiro ciclos. Temos um segundo exemplo ainda ao nível dos comportamentos. Em situação de atravessamento, a criança deve certificar-se que está a ver e a ser vista, o que acontece ou deverá acontecer com as crianças a partir dos 6, 7, 8, 9 anos e depois no segundo e terceiro ciclos, mas naturalmente é um comportamento que não se pode pedir a uma criança pequenina do jardim de infância. Depois desta breve explicação, desta breve exemplificação, e para nos dar testemunho do trabalho desenvolvido no âmbito das escolas e da formação, eu vou agora passar a palavra ao professor Manuel João Ramos, que nos vai dar testemunho da experiência e do trabalho desenvolvido no âmbito da formação, no âmbito da oficina de formação com docentes, realizada recentemente, e que nos traz alguns exemplos e um pouco da experiência desse trabalho. Muito obrigado pelo convite feito à ACAM. Nós é que agradecemos. Começo por fazer uma muito breve apresentação da Associação. A Associação de Cidadãos Automobilizados foi criada em 1999 e tem procurado desde então promover os direitos dos utentes do meio rodoviário e responsabilizar e corresponsabilizar utentes, comunidade, o Estado, autarquias, na melhoria da situação rodoviária, nomeadamente no debelar do problema gravíssimo de saúde pública que é a sinistralidade rodoviária. Temos também por adquirido que o problema da segurança rodoviária não é um problema setorial, é um problema muito abrangente e não está desligado de uma série de outras temáticas, nomeadamente a mobilidade sustentável e os direitos e a expressão dos direitos dos cidadãos nesta área específica. Os princípios de atuação da Associação são, em primeiro lugar, o da automobilização cívica, significa, pura e simplesmente, que não devemos esperar que os outros façam por nós aquilo que são os nossos deveres, direitos e exigências. O princípio da participação dos cidadãos na vida e na melhoria das condições rodoviárias. Procurar veicular publicamente a ideia de que o meio rodoviário não é apenas um meio de locomoção, mas é, sobretudo, e antes de mais, um espaço social, e é dentro desse espaço social que regras e a boa convivência se deve elaborar. Finalmente, a nossa associação tem procurado desenvolver a formação cultural através de uma crítica construtiva. Para tal, criámos, e sobretudo tendo também já agora em conta que nos apercebemos que em Portugal há uma muito baixa percepção do nível de risco no meio rodoviário, isto é, os condutores, os utentes, não percebem muitas vezes as consequências dos seus atos e não percebem que o meio rodoviário é um meio especialmente agressivo e que as consequências de atos impensados levam muitas vezes à morte e a traumas gravíssimos, por um lado. E, por outro lado, tendo a percepção que faltavam também ao nível educativo instrumentos concretos de formação que fossem abrangentes, procurámos, junto do Centro de Formação Professor João Soares, elaborar o programa de uma oficina de formação e, com o programa Ambiente da Fundação Calouste Gulbenkian, desenvolvemos então este conceito de uma oficina de segurança, uma oficina de formação para a segurança rodoviária e para a percepção do risco entre os jovens. Os objetivos eram e são a sensibilização dos jovens para o risco rodoviário em meio urbano, o reconhecimento da dinâmica das interações entre os componentes do ambiente rodoviário, isto é, tentar explicar e fornecer instrumentos pedagógicos aos formandos da interação, de que há uma interação íntima entre
as infraestruturas, os meios de transporte e de circulação e a ação dos utentes, sejam eles peões, condutores ou passageiros, a identificação de regras construtivas, a apresentação do conjunto de códigos semiológicos e de normas de relacionamento social mediadas pelo veículo automóvel e, finalmente, oferecer aos formandos elementos que lhes permitam desenvolver um estudo dos fatores comportamentais e ambientais geradores de questionamento, desrespeito e infração dos princípios normativos, seja na gestão da infraestrutura, na interpretação dos códigos ou na aplicação de normas de relacionamento social. Para isso, fizemos uma proposta de estudo com os formandos das envolventes rodoviárias dos estabelecimentos escolares em meio urbano e também dos trajetos casa-escola. Para isso, desenvolvemos uma checklist que foi utilizada pelos diversos grupos de trabalho. Essa checklist foi utilizada pelos formandos junto com os alunos, identificando problemas no entorno das escolas. Fizemos também um trabalho de estudo da relação entre o urbanismo, o sistema de transportes e sociabilidades, isto é, oferecendo aos formandos componentes pedagógicas para que eles possam transmitir aos estudantes que todos estes aspectos estão interligados, isto é, urbanismo, sistema de transporte, sociabilidades, problemas energéticos e ambientais estão todos interligados. Promovemos a observação do ambiente, dos comportamentos, promovemos também a recolha de informações orais, uma pesquisa histórica sobre a envolvente e os vários grupos de trabalho fizeram essas tarefas de uma forma muito bem conseguida com os alunos e junto da comunidade. Uma análise das condições e das condicionantes do meio rodoviário, dos fluxos de circulação viária, das interações conflituosas dos utentes e, evidentemente, isto sobretudo na perspectiva do peão, porque os estudantes, os alunos que trabalham com professores do segundo e terceiro ciclo do ensino básico, que foi a nossa população-alvo, sobretudo, são evidentemente, antes de mais, peões e, claro, também passageiros, mas foi sobretudo na promoção do seu estatuto de peão e na compreensão de que, como peão, têm e podem desenvolver um olhar crítico sobre o ambiente, podem e têm a possibilidade de melhorar esse ambiente através de requerimentos feitos às juntas de freguesia e às câmaras municipais, que o trabalho foi realizado. E, finalmente, procuramos que os formandos transmitissem aos alunos procedimentos de participação cívica para a melhoria do ambiente rodoviário e do espaço público. Desenvolvemos um conjunto de ferramentas metodológicas, nomeadamente procuramos com os formandos que fossem desenvolvidas aspectos de observação e interpretação das condições das infraestruturas rodoviárias. Para isso, o conjunto de formadores que era relativamente abrangente, isto é, tínhamos formadores especialistas em engenharia da mobilidade, especialistas na fiscalização, na fiscalidade e no conjunto de leis, formadores também especializados mais no tratamento do trauma e na compreensão dos riscos traumáticos envolvidos no acidente rodoviário e formadores também especialistas no desenvolvimento de um conjunto de procedimentos metodológicos, pedagógicos junto dos alunos. Portanto, procuramos que os formandos aplicassem instrumentos pedagógicos de observação e participação e de interpretação das condições da infraestrutura, da observação dos comportamentos rodoviários. Procuramos que os formandos recolhessem informações com os alunos junto dos utentes residentes e dos visitantes do espaço público em questão. Procuramos que os formandos fizessem uma pesquisa dos dados históricos e geográficos e cartográficos sobre a zona de novo com os alunos. E um conjunto de outros procedimentos pedagógicos que tinham como objetivo, sobretudo, mostrar que o problema
do risco rodoviário e da interação entre as componentes infraestrutura rodoviária e comportamento dos utentes, é um problema que deve ser visto numa perspectiva multidisciplinar e, portanto, os grupos de trabalho eram compostos por professores de várias áreas disciplinares, desde a matemática, ao desenho, ao português, à história e geografia, etc. Os resultados esperados e obtidos foram a produção de trabalhos coletivos, em alguns casos com recurso a ferramentas informáticas, detalhando a situação de envolvente e a tipologia dos fluxos de circulação, a elaboração de um projeto geral sob a forma de requerimento ou petição dirigida às entidades responsáveis pela gestão urbanística, e esse trabalho foi feito em conjunto, sobretudo com os professores de português, em conjunto com os alunos, e um confronto final de experiências entre os grupos de trabalho das diversas escolas num colóquio realizado no Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna no final de 2011. Várias turmas, várias escolas estavam envolvidas na primeira oficina de formação, todas da região de Lisboa. A escola de Almirante, EB2 e 3 de Almirante Gago Coutinho, secundário do terceiro ciclo de Miraflores, escola básica 2 e 3 Marquesa da Lorna, a Eugénio dos Santos, a escola secundária Padre António Vieira, a escola EB2 e 3 Mestre Domingos Saraiva, a escola EB2 e 3 a professor Lindley Sintra e também a escola EB2 e 3 Pintor Almada Negreiros de Lisboa. Foram envolvidos nesta formação, nas 3 formações que já realizámos, docentes de várias áreas disciplinares, da matemática, à história, à geografia, educação visual e tecnológica, educação física, educação para a saúde e ainda docentes de áreas disciplinares não curriculares, nomeadamente formação cívica e estudo acompanhado. Também docentes do terceiro ciclo estiveram envolvidos em 2 das formações, incluindo professores de áreas disciplinares como língua portuguesa, ciências físico-químicas, geografia, história, educação visual, educação tecnológica, educação física, informática, comunicação digital e ainda as áreas disciplinares não curriculares de formação cívica e área de projeto, quando existia. Estavam envolvidas um conjunto de turmas e de anos escolares, 5 do 5º ano, 5 do 6º ano, 12 do 7º ano, 9 do 8º ano e 13 do 9º ano. Estiveram envolvidos mais ou menos 1.200 a 1.300 alunos nestas 3 formações, e ainda por alunos de outras turmas e outros professores das mesmas escolas, incluindo também, em alguns casos, toda a comunidade escolar, incluindo encarregados de educação, pais e condutores que circulam junto da escola. A maioria dos trabalhos autónomos foram desenvolvidos em grupo, entre professores das diversas disciplinas da mesma escola, e isto tinha como objetivo favorecer a multidisciplinaridade na abordagem dos conteúdos de ensino. Procurámos que fosse sempre realizada uma articulação e uma abordagem dos conteúdos programáticos com questões centrais da segurança e de cidadania rodoviárias, apresentações em sala com análise dos comportamentos no trânsito, caracterização de relatos de acidentes rodoviários e dados estatísticos. Como foi anteriormente dito, aplicámos uma checklist. Primeiro fornecemos aos docentes os elementos para transmitir aos alunos o interesse e os diversos componentes desta checklist de análise do ambiente rodoviário, e também uma outra checklist mais específica para peões, que era um índice de pedonalidade que avaliava os riscos nos percursos, seja junto das escolas, seja nos percursos, seja junto da escola, que foi evidentemente também aplicado pelos alunos. E finalmente foram feitas várias reportagens fotográficas de risco rodoviário junto das escolas, também de novo aplicadas pelos alunos em colaboração com os docentes. Foram redigidas várias cartas e requerimentos a entidades, com referência aos problemas nos percursos casa-escola-casa e o entorno escolar.
Foram desenvolvidos inquéritos, entrevistas e fichas de trabalhos pelos grupos de trabalho em colaboração em conjunto com os alunos e, finalmente, foram realizados em vários casos desdobráveis abordando comportamentos rodoviários que foram distribuídos junto de várias comunidades escolares. Passo muito rapidamente a apresentar alguns dos trabalhos autónomos realizados pelos formandos, ou pelo menos uma síntese. Escolhi estes dois, mas poderia ter escolhido qualquer um, porque, na generalidade, os trabalhos foram muito bem realizados, foram excelentes. O envolvimento dos docentes nas oficinas de formação foi muito gratificante para nós e espero também para os próprios formandos. Um dos exemplos é o da Escola EB 2 e 3 da Eugênio dos Santos. O projeto chamaram os formandos ao projeto Segurança no Percurso Casa-Escola, envolveu docentes de formação de Educação Visual, Educação Tecnológica, Educação Física, Geografia, História, Formação Cívica e área de projeto, e este projeto teve como objetivo a caracterização do meio escolar com a adaptação da checklist, portanto, uma simplificação da checklist que nós fornecemos, e também a aplicação do índice de pedonalidade e execução de vários percursos com os alunos para identificar os condicionalismos e as facilidades nas acessibilidades, tudo isto, evidentemente, com a autorização dos pais. Fizeram também os formandos uma análise exaustiva dos percursos feitos pelos alunos e os meios de transporte por eles utilizados. Eles também realizaram um conjunto de inquéritos e quantificaram os comportamentos dos alunos enquanto peões em frente da escola e, finalmente, foram realizados um conjunto de desenhos com a idealização das ruas e a elaboração de uma maqueta pelos alunos, isto com o apoio evidente dos professores de Educação Visual. O outro exemplo é da Escola Básica é 2 e 3 da Almada Negreiros, pintora Almada Negreiros. Foi um trabalho realizado por 7 formandos e que se chamava Segurança e Cidadania Rodoviárias. Envolveu professores de Matemática, de Educação Física, Educação para a Saúde e Estudo Acompanhado. O projeto consistiu nisto, na realização de brainstormings, de debates e trabalhos de grupo com os alunos, uma reflexão sobre os direitos e os deveres dos peões, com base na análise, no estudo da Carta Municipal dos Direitos dos Peões, que foi aprovada pela Câmara Municipal de Lisboa em 2008, a execução de fichas de trabalhos, realização de jogos e visionamento de vídeos sobre a sinistralidade rodoviária, a consulta de vários sites dedicados à segurança rodoviária, uma reflexão sobre dados estatísticos relativos a peões disponíveis no site da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, a realização de um inquérito sobre os percursos dos alunos, uma análise dos dados estatísticos obtidos nos inquéritos, a obtenção da autorização dos pais para atividades com os alunos no exterior, evidentemente, e uma divisão dos percursos dos alunos em setores e caracterização do meio escolar com adaptação da referida checklist e a aplicação, de novo, do índice de pedonalidade, que teve um grande sucesso, aliás, em todas as formações e com todos os grupos e todas as escolas. Portanto, estes foram a síntese de dois exemplos de trabalhos realizados pelos formandos junto com os alunos e aquilo que eu posso dizer no final destas 3 oficinas de formação, destas 3 séries das oficinas de formação, é que os formandos reagiram de uma forma muito positiva, os alunos contribuíram de uma forma muito entusiasmada e ficámos com a sensação de que, enfim, não de trabalho feito, mas da possibilidade, das potencialidades deste trabalho, isto é, que a oferta de instrumentos pedagógicos na área da formação para a cidadania rodoviária é não só uma necessidade para a melhoria, evidentemente, do ambiente rodoviário e da inserção dos estudantes nesse ambiente rodoviário, mas um instrumento muito apelativo para a compreensão de um conjunto de conhecimentos, nomeadamente pela sua aplicabilidade prática. Citando, por exemplo, a matemática ou a física, a utilização da matemática estatística ou de componentes pedagógicas da física aplicadas ao meio rodoviário,
tem um grande sucesso porque os estudantes percebem imediatamente aquilo que lhes está a ser transmitido. Muito obrigada, professor Manuel João Ramos. Foi muito claro e elucidativa a sua exposição. Agradecemos a sua presença. Foi um prazer. E, sobretudo, a sua experiência, o seu saber. E pensamos que não há dúvida que os exemplos aqui apresentados deixam o testemunho de experiências que são muito claras, não só pelo trabalho que pode ser feito na escola, mas e, sobretudo, para além da escola, abrindo as portas à comunidade e numa interação com todos os recursos que estão à disposição em volta da escola e que são absolutamente fundamentais para a concretização de um trabalho destes, que se faz, pode fazer-se dentro da escola, mas de facto a sua intervenção é fora da escola, que acontece em termos de concretização e de mudança do ambiente rodoviário. Finalmente, gostaria só de deixar uma nota para as escolas e para os professores que nos estão a ouvir e que queiram enviar-nos os seus contributos, sugestões, comentários. Para isso, gostaríamos muito de contar com a vossa colaboração, até para também podermos melhorar, atualizar e enriquecer o site que estamos a construir, e se o pudermos fazer com a vossa colaboração seria desejável e muito agradável. Deixamos a nossa caixa de correio, que é cidadania.edu.rodoviaria@dge.mec.pt. Muito obrigada. Webinars DGE. Direção-Geral da Educação, Ministério da Educação e Ciência. Divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa.